Está no ar mais um Deus tem o melhor. Hoje temos reflexões poderosas, testemunhos de fé, momentos de alegria e ação com a nossa igreja e a Fundação Afife Arão. Vamos conhecer histórias reais que provam o agir de Deus e ainda reviver os primeiros encontros e ações do ano de 2025. Prepare-se, porque este programa é para fortalecer a sua fé e aquecer o seu coração. Bom dia, pessoal! Que alegria começar essa manhã com vocês. Espero que estejam prontos, porque nosso programa está cheio de momentos que vão tocar o seu coração. E nada melhor para começar o dia do que uma palavra que nos guia e nos inspira. Vamos para o nosso devocional. É a palavra da nossa meditação de hoje, que se encontra lá em Romanos, onde em algumas versões ele diz assim, que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E nessa versão que eu vou ler aqui para você, o Senhor diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, do que foram chamados conforme seu plano. Com o Senhor, nós amando ao Senhor, tudo irá cooperar, tudo irá beneficiar-nos a nós. Por quê? Porque quando nós amamos a Deus, as portas vão se abrindo. Tudo vai se trabalhando ao nosso favor. Quando se anda no mundo, às vezes a pessoa anda sem direção, sem rumo a tomar, saber como se comportar, nem como a quem ter o seu socorro. Mas aqui o Senhor diz que tudo coopera para aqueles que amam a Ele. E hoje Deus te chama, Deus te traz um entendimento de que quando você começa a entender de amar a Ele, tudo vai começar a caminhar a teu favor. Eu não sei hoje o que você está passando na sua vida. Eu não sei hoje o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que quando nós caminhamos com esse Deus Todo-Poderoso, tudo na nossa vida se transforma, tudo se faz novo. Ele traz tudo novo. Eu não sei se é poder financeiro, não sei se é saúde, eu não sei em qual área seja da sua vida. Mas quando ele diz aqui que tudo coopera para aquele que ama Ele, então é o momento de você entender que você precisa caminhar com Ele, ama Ele, ser verdadeiro com Ele, para que a sua vida entre numa situação em grandeza, porque ela vai cooperar para você. Você começa a amar o Senhor, começa a buscar nele, meditar na palavra dele de dia e de noite, e você vai ver como a sua vida vai ser transformada, como a sua vida vai ser mudada, como você vai tomar um norte diferente, porque quando nós caminhamos com o Senhor, a nossa vida ela é totalmente diferente. Ela é totalmente com verdadeira alegria, não com tristeza, e sim com alegria, porque com o Senhor, no Senhor está toda a alegria. No Senhor está tudo aquilo que você procura, tudo aquilo que você precisa. Então assim, amando a Ele, você vai ver como tudo irá mudar na sua vida. Como tudo vai tomar rumo verdadeiramente corretos. Verdadeiramente você vai entender aquilo que Deus quer de você. Você andar aqui dentro desse livro, segundo os princípios, segundo a palavra dele, segundo a doutrina, amando o seu próximo, fazendo tudo aquilo que agrada o coração de Deus. Você vai ver como a tua vida vai mudar. E eu te convido a meditar nessa palavra de dia e de noite, para que você também tenha essa vida transformada, assim como eu comecei, como eu decidi a amar o Senhor, a caminhar com Ele, e Ele transformou minha vida, Ele também vai transformar a tua. Eu creio nisso, e eu te convido a você meditar nessa palavra, a você caminhar com esse Deus tão poderoso, a amar Ele verdadeiramente, para que tudo venha cooperar a seu favor. Assim como Deus fez na minha vida, Ele fará na tua, em nome de Jesus. Graça e paz. Como é bom começar o dia assim, com uma palavra que alimenta a nossa fé e nos fortalece. Deus sempre fala conosco de maneira incrível. Basta estarmos atentos à sua voz.
E falando em histórias que tocam o coração, o próximo quadro traz um testemunho que vai emocionar você. Fique bem atento a essa história impactante. O sonho da minha mãe era ser mãe. E durante 3 tentativas, foram 3 tentativas frustradas. Mas em 1998 nasceu eu. No dia do meu aniversário, a minha mãe estava muito debilitada. E ela não teve forças para celebrar aquele aniversário comigo. No dia seguinte, ela foi internada. Ela começou a falar que Deus iria colocar anjos na minha vida. E naquele momento, eu não imaginei que fosse a última vez que eu fosse ver a minha mãe. Porque no dia seguinte, ela faleceu. E quando a minha mãe faleceu, eu decidi, aos 12 anos de idade, que eu seria médica. Então as pessoas olhavam para mim e perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Eu já tinha a resposta certa. Eu vou ser médica. E eu incentivava as outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos e a fazerem medicina também. Então todas as pessoas que conviviam comigo, eu incentivava elas a fazerem medicina. E um outro ponto importante da minha vida, um marco importante que eu acredito que foi um trauma, um bloqueio que eu também sofri, abuso sexual. Depois que eu perdi a minha mãe, o meu pai, ele vivia muito ausente da minha vida, porque viciado em jogos. Então eu ficava muito tempo sozinha em casa. Eu comecei a me questionar se aquilo não estava acontecendo por ser culpa minha. Será que isso que está acontecendo comigo não é culpa minha? E quando uma pessoa ela sofre abuso, ela tem muito medo do que as pessoas vão dizer. Se vão pensar se a culpa não é dela. E hoje eu vejo que Deus ele tinha um propósito na minha vida ao ter acontecido isso comigo. Porque a partir do momento que eu passo pela cura, eu também posso ser canal de cura na vida de outras pessoas. E eu decidi uma vez compartilhar com alguém que eu considerava uma autoridade na minha vida. E foi um choque, porque aquela pessoa disse que o que estava acontecendo era culpa minha. E quando ela falou aquelas palavras, porque essa pessoa que estava abusando de mim era uma pessoa muito querida, eu pensei, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não consigo entender. O Senhor levou a minha mãe, agora eu estou passando por essa situação e tudo me faz levar a entender que a culpa disso é minha. E mais uma vez Deus me achou. Mais uma vez Deus trouxe cura para minha vida. Então, segui a vida, perdoei essa pessoa, consegui liberar perdão para essa pessoa, liberei essa pessoa da minha vida. Quando a gente não perdoa, quem é mais marcado por isso somos nós. Quando a gente não libera perdão, quem fica preso àquilo somos nós. Não é a pessoa que nos feriu, a pessoa que nos magoou. Durante muito tempo da minha vida também sempre tive muita mágoa do meu pai, porque eu já tinha perdido a minha mãe. Ele também tinha me deixado sozinha. Eu pensei, ele poderia ter sido um pai mais presente. Ele nunca me maltratou, nunca fez nada de ruim comigo. Mas eu percebi com os anos que eu também estava sendo órfã de pai. Às vezes você olha para a vida de uma pessoa e não imagina o que ela passou para chegar até ali. Às vezes a gente julga, mas não imagina o que tem por trás de toda aquela história. Então, um outro ponto importante é que eu também decidi perdoar meu pai. Eu não tinha uma relação de proximidade com meu pai, então a gente se falava só o básico necessário. E aquela ausência dele de viver dentro de jogos, de ter esse vício de ficar jogando baralho, Ele trabalhava durante o dia e quando chegava à noite ele saía de casa para ir jogar. Eu entendo hoje que ele também tinha um vazio dentro dele, mas perdoei, decidi perdoar o meu pai também. E do momento que eu decidi perdoar meu pai, pela ausência dele, de estar acontecendo tudo aquilo na minha infância, na minha adolescência, ele não tá ali, eu não poder contar com ele, eu decidi perdoar. E a partir do momento que eu decidi perdoar, eu consegui gerar um novo relacionamento com meu pai, de ter proximidade, de hoje ele ligar para mim e me pedir um conselho, de hoje ele ligar para mim e desabafar sobre algo
De hoje, eu conversar com ele e dizer, pai, eu te amo, porque eram palavras que eu não conseguia dizer e ele também não conseguia falar para mim. Ele sempre falava, papai te ama, mas nunca tinha chegado para mim e dizia, minha filha, eu te amo, que tem total diferença você falar e chegar nos olhos de uma pessoa e dizer que você ama ela. Então, a partir do momento que eu decidi perdoar, muitas coisas mudaram na minha vida. Quando eu estava no ensino médio, eu sempre estudei em escola pública, mas quando eu estava no ensino médio, a minha irmã, juntamente com meu pai, decidiu me colocar numa escola particular para que eu pudesse ter uma qualidade de estudos melhor e eu sou muito grata a isso. Comecei a estudar porque eu sabia o que eu queria muito fazer medicina, queria muito mesmo. Eu sabia que eu não tinha condições nenhuma de pagar uma faculdade particular, tendo em vista toda a minha circunstância financeira. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, não tinha mais condições de pagar a escola, ia sair da escola. E aí a diretora disse que me ofereceu uma bolsa de estudos. Então eu vejo isso como um presente, uma dádiva do Senhor. Então eu continuei na escola, recebi uma bolsa de estudos. E na minha cabeça de adolescente, que eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, eu ia sair do ensino médio, 3º ano, estudava muito mesmo. Aí eu disse assim, eu estudo tanto, quando eu sair do ensino médio, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar no vestibular, né? Eu vou passar para medicina. E a realidade não foi essa, não passei. Mas não desisti, decidi não desistir, estudei mais um ano, não consegui passar mais uma vez. E nesse meio termo, né, muito nova, conheci o meu esposo aos 15 anos de idade e aos 18 anos casei. Então, 18 anos casei, não tinha conseguido ainda entrar na faculdade dos sonhos. Na minha cabeça, a gente faz todo um projeto, né? Então, na minha cabeça, eu ia passar de primeira no ensino médio para medicina e eu ia casar só depois que eu formasse. Não passei em medicina, casei, foi tudo o contrário do que eu tinha imaginado. Mas Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Não passei e eu já estava cansada de estudar, então decidi fazer engenharia civil na UFAC. Eu passava em todos os cursos, menos em medicina. Fui fazer engenharia civil, fiz, gostei do curso, mas não me via naquilo. Não me via completamente realizada naquilo. Então, com um ano de faculdade, eu decidi trancar mais uma vez, né? E voltar a estudar para passar em medicina. Mais uma vez, voltei a estudar para o Enem, não passei. Foram 5 anos tentando. Até que, quando eu estava prestes a desistir, eu já não aguentava mais. Eu dizia assim, já se passaram 5 anos. Não é possível que isso seja para mim. Talvez Deus tenha algo diferente para minha vida. Talvez isso seja algo que eu quero, mas não o que Deus quer. Eu prestei o vestibular mais uma vez da Uninorte. Eu não sei por que eu vou fazer isso, porque eu não vou ter condições financeiras de pagar essa faculdade. E aí o Everton, meu esposo, disse, vai, faz. Fiz, passei em primeiro lugar no vestibular. E aí e agora, né? E as portas se abriram, consegui financiar a faculdade e lá estava eu. 5 anos depois, cursando medicina, realizando meu sonho, vendo a mão de Deus em tudo na minha vida e sabendo que Ele tinha um propósito para tudo. Que meu sonho era fazer medicina na faculdade federal. Eu já tinha viajado para outros estados tentando passar no vestibular e não passava em nenhum. Entrei na faculdade, entrei na Uninorte e eu sei que Deus, ele tinha um propósito para mim naquele lugar. Deus, ele tinha me escolhido para estar ali, para estar com aquelas pessoas, para estar com aquela turma, porque ele tinha algo para mudar na minha vida e mudar na vida daquelas pessoas. Hoje, né, tô no 5º ano da faculdade, ano que vem eu me formo. Só Deus mesmo para me sustentar e para me fazer alcançar esse sonho. Ano que vem, essa realização desse sonho, ela se concretiza 100%, né? Então eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Como a palavra de Deus diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente humana o que Deus, ele tem preparado para os seus filhos. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem para a minha vida. E você que está me assistindo hoje, que você ainda não aceitou Jesus, entregue seus caminhos ao Senhor. É a melhor decisão que você vai fazer. É a melhor escolha que você pode fazer para a sua vida. Porque independente de onde você esteja, independente do que você tenha feito, o Senhor, ele sempre vai estar de braços abertos para te receber.
Que história incrível! Deus sempre trabalha em detalhes que a gente nem imagina, né? Nossa próxima matéria mostra uma ação linda da Fundação Afifiarão. A entrega de alimentos e brinquedos para a comunidade. Vamos assistir. Realizamos mais uma importante ação solidária, levando esperança e alegria para diversas famílias do ramal Bom Jesus, Recanto dos Buritis, Vila Campinas e Cidade do Povo. Foram entregues dezenas de quilos de pirarucu, um peixe de alta qualidade doado pelo programa Mesa Brasil, que atua no combate ao desperdício e na distribuição de alimentos para quem mais precisa, em parceria com a Fundação Afifiarão. Mais uma vez, a Fundação Afifiarão veio trazer um presente especial para os moradores dessa comunidade. Estivemos aqui fazendo uma entrega de pirarucu. Foi uma remessa que nós recebemos de doação para entregar à comunidade. E vocês podem conferir a alegria em que eles tiveram de receber esse presente da Fundação Afifiarão. Agradecemos a Deus pela oportunidade de poder estar aqui também colaborando com a vida de cada um deles. Além disso, em parceria com a Autoescola Vitória, brinquedos foram distribuídos às crianças, tornando o momento ainda mais especial. Uma iniciativa que reflete o compromisso da Fundação com a solidariedade e o bem-estar das pessoas. Recebemos uma doação da Autoescola Vitória e viemos aqui para trazer essas crianças. Aí você pode comprovar a alegria de cada um deles de receber uma lembrança nesse Natal, brinquedo singelo, mas com muito significado, muito amor, muito carinho que nós temos por esse povo. Que lindo ver o impacto dessas ações. Quando unimos fé e generosidade, alcançamos vidas de uma forma transformadora. E agora, vamos nos alimentar espiritualmente com uma palavra renovada. Prepare o seu coração para ser edificado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. É um texto bem conhecido da igreja, mas eu quero falar sobre fidelidade ao propósito. Gênesis 12, de 1 a 3 está escrito: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero falar sobre aliança em 3 níveis diferentes. Nós conhecemos a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas tem 3 verbos que identificam cada um desses homens de Deus e a fase da vida que eles estavam vivendo. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual foi a última vez que você fez aquilo que você fez a primeira vez? Como assim? Nós temos o hábito de repetir padrões a vida inteira. Tipo, vai sempre nos mesmos restaurantes, escolhe sempre as mesmas comidas. Não é assim? Tira férias e vai para os mesmos lugares e faz as mesmas coisas. É só eu que vivo isso? Deus quer nos tirar dessa zona de conforto que nós ficamos, que na realidade é confortável ir para onde eu já sei, onde eu já conheço, e é muito bom, eu me dei bem.
E eu não quero começar tudo de novo no lugar desconhecido, então eu repito, vou sempre para o mesmo lugar. Acriano gosta muito de ir para Fortaleza e João Pessoa. Não é? É a trilha do acriano. A João Pessoa foi inserido agora, porque era só Fortaleza. Quando eu cheguei aqui, parece que só tinha cearense aqui. Todo mundo só queria saber de Fortaleza. Aí acrescentaram João Pessoa na parada aí. Aí acrescentaram agora Santa Catarina. Tem mais um que entrou na jogada aí, né? Está disputando o ranking dos acrianos aqui. E só vai para o mesmo canto. Nós estamos muito acostumados a repetir as mesmas coisas. Mas o que Deus quer nos trazer para o centro da sua vontade. E quando Deus pensa em nos trazer para o centro da sua vontade, Ele quer despertar em nós o desejo de agradá-lo. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Mas nós queremos agradar o nosso coração e que o Senhor satisfaça os nossos desejos. A gente torce um pouco a Bíblia para nos favorecer. E presta atenção aqui, que precisamos olhar e estar atento aos comandos que Ele nos dá. Por quê? Porque nem sempre nós vamos ouvir o que nós queremos ouvir ou o que nós queremos fazer. Abrão, ele morava num lugar muito bom. Abrão já era rico. Abrão estava acostumado com aquela região. Abrão tinha sua família estabelecida. Abrão já era maduro, ele não era um jovenzinho para aventurar em uma terra. Ele já era um cara maduro. Já tinha parentes, filhos, já existia a sua casa. Era um homem extremamente próspero ali em Ur dos Caldeus. No entanto, quando ele ouviu aquela voz em que Deus mandou que ele saísse de onde estava, era um rompimento muito violento para uma pessoa que já está madura e estabelecida na vida, sim ou não? Quem já tem todo o seu império administrativo ali, já está ali há muitos anos e não quer começar do zero em outro lugar. No entanto, Deus o fez renunciar tudo o que tinha para ele começar assim, do zero em outro lugar. Mas é muito difícil? Era. Agora, isso o levou para um lugar próspero? Deus o levou para um lugar próspero? Não. Deus, na realidade, levou para um lugar que não era nada ainda. Só tinha um nome, a terra prometida, mas não tinha nada. Canaã ainda não era uma terra dos sonhos. Canaã não tinha construções maravilhosas, era um lugar sem desenvolvimento, era um lugar que não era próspero, pelo contrário, era um lugar perigoso até, porque era um lugar do nada. Mas Deus preparou aquele lugar, não para Abraão. Deus estava querendo que ele fosse para aquele lugar, porque ele iria dar para os seus descendentes. Ele iria se estabelecer ali, mas quem iria usufruir de uma terra próspera não era Abrão, eram os seus descendentes. E naquela hora não dava muito para entender isso, mas a promessa do Senhor foi isso: eu abençoarei os que te abençoarem e te engrandecerei, tarará. Mas isso não seria no seu tempo, ele já estava idoso, irmãos. Eu já estava mais de 60 mais, Abrão, quando saiu. Então veja que muitas vezes nós queremos repetir os padrões e os estilos de vida de nossos pais. Nós queremos viver com os mesmos amigos, na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma casa, no mesmo carro. Não quer nem reformar a casa porque está no formato que minha mãe deixou. Está do jeito que meu pai fez. Era a vontade do meu pai que isso acontecesse assim e não queria sequer reformar a casa e nem mudar a cor das paredes. Para com isso, vamos romper com o velho para que se estabeleça um novo. Há muito disso dentro de nós, irmãos, que precisa ser quebrados, porque queremos guardar as coisas exatamente do jeito que era. Não fala não, mas quantas coisas tem guardado inútil na sua casa? Um monte, não é? Nós nem precisamos daquilo tudo que está lá.
e guardamos. Para quê? Para dar trabalho para os outros depois se desfazer, né? Porque fica guardando, vai ficando velho e vai ficando lá. Mas Deus, Ele tem um plano específico para você. Diga aleluia. O plano de Deus, ele é individual e é direto, irmãos. Deus, ele é tão tremendo que Ele quer te levar a ter uma experiência com Ele, mas é preciso que você decida deixar e romper com aquilo que você fez de planos para a sua vida, para que você possa cumprir os planos de Deus para você. Às vezes nós traçamos os nossos planos e não queremos abrir mão deles para poder cumprir o de Deus. Mas se você quer viver aquilo que eu falei há pouco, esse tempo da expansão, do extraordinário, é muito importante que você faça como Abraão, larga tudo, eu vou para lá. Eu não estou dizendo para você sair da tua casa e sair feito um doido aí pela rua, claro que não. Mas você aprender a ouvir a voz do Senhor. Então, entenda que aquele que nos chama, Ele cuida, prepara, direciona e leva. Nada é precipitado, nada é de qualquer jeito, irmãos. Ele disse o primeiro verbo para Abraão: sai. Diga, sai. Essa foi uma ordem. E Deus, quando Ele fala, irmãos, Ele fala firme: sai da tua terra. Abraão, ele caminhou com Deus sem saber exatamente onde ele ia parar. Ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa na sua vida, isso era uma convicção do seu coração. Mas ele não sabia que todas as promessas que Deus tinha dado para ele eram para ser vividas pelos seus descendentes e não por ele próprio. O seu sonho de ser pai demorou 25 anos, mas mesmo assim ele continuou acreditando. E Deus lhe deu um outro filho, lhe deu um filho, como era o seu sonho. É o filho da promessa. Quando Isaac nasceu, Abraão, ele já estava rico em Canaã. Ele já era um homem próspero naquele lugar. Ele já estava no lugar do propósito de Deus. Ele já estava na terra da promessa. E ali, irmãos, em Canaã, ele teve provações, sim. Veio uma crise muito forte de fome. E ele foi tentado a sair de Canaã por causa da fome. Problemas que vêm, adversidades que fogem do nosso controle. Mas o que Deus queria era que ele permanecesse ali. E o propósito é: fique no centro da vontade de Deus. Não importa o que possa estar acontecendo de ruim na nossa história, se você estiver dentro do propósito, Deus vai lhe honrar naquele lugar. Mesmo no meio da fome, Deus disse para ele sair da terra dele, mas do lugar onde ele estava, ele não teve essa fala de Deus. Ele precisava estar ali e permanecer. E aí ele tem um filho, Isaac. Já para Isaac, o segundo verbo que Deus usa já não foi sai. Deus usa um outro verbo para falar com Isaac. Está lá em Gênesis 26, 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica, diga fica, fica na terra que eu te disser. Enquanto Abraão, Deus disse sai, ele enfrentou a fome lá em Canaã, fique lá dentro do propósito. Lá para Isaac, Deus também deu essa fala, fica. Abraão, sai, diga Abraão, o verbo foi? Isaac, o verbo foi? Guarda essas palavrinhas, irmãos, são importantes. Esse momento em que Deus estava dizendo para Isaac ficar, foi o tempo da escassez, foi um tempo terrível que Isaac viveu ali naquele lugar, e ele foi muito tentado a ir buscar comida no Egito. Ele foi muito tentado a sair da terra da promessa. Abraão, ele saiu para ir à terra da promessa. Agora Isaac já estava na terra da promessa e queria ir para o Egito. E Deus disse: não vá, fica aí. Fica aí. Esse é o lugar que eu dei para você. E às vezes estamos na terra da promessa, estamos no lugar certo, mas nós queremos sair porque lá no outro arraial está mais próspero do que aqui.
Porque lá no outro arraial tem pão e aqui eu não tenho. Será? Como assim? Queridos, nunca tome nenhuma decisão debaixo de pressão das circunstâncias. Nunca queira forçar Deus a responder aquilo que nós queremos ter como resposta. Ele não vai responder nesse nível. Nós podemos enfrentar várias crises. Crise no casamento, crise financeira, crise familiar, crise profissional, está desempregado, está lá numa situação complicada, mas fica lá. Se você está na terra prometida de Deus para a sua vida, fique lá. Porque é ali que você vai ser honrado. Isaac, irmãos, ele queria ir para o Egito, mas Deus disse, não desça para o Egito. Deus não queria que ele fosse, por quê? Porque ele tinha alguma coisa contra o Egito? Não, porque ele queria provar que ele é o Deus que cuida de nós, mesmo na escassez. Ele é quem supre nossa necessidade, mesmo quando as coisas parecem que não vão dar certo. Ele vai nos abençoar no lugar da escassez. Ele vai nos abençoar quando tudo é impossível diante dos homens. Por quê, irmãos? Porque nós somos testemunhas oculares do poder de Deus. Se formos fracos e fugirmos, como os ímpios vão conhecer o nosso Deus? Mas é na adversidade que nós atravessamos e damos o testemunho. Eu venci, Deus me abençoou, Deus me curou, Deus trouxe provisão, Deus mandou o corvo para alimentar o profeta na escassez. Por que não no nosso tempo? Ele faz o que Ele quer, mas Ele não desampara o fiel. Diga aleluias. Por isso que no tempo mau, esse é um tempo mais extraordinário para Deus promover você. Deus, ele procura, irmãos, algo muito extraordinário para promover os santos. Os santos, eles não ficam desamparados de nenhuma forma. Muitos crentes só gostam do sai, porque é muito fácil. O sai é uma fuga. Não deu certo no trabalho, está algum problema? Sai. Deu confusão na família? Sai de casa, larga esse homem, larga essa mulher. Deu confusão com os irmãos na célula? Sai dessa célula. Deu confusão na igreja? Sai dessa igreja. O sai é muito simples, mas essa nunca foi a palavra de Deus. Naquele momento em que Isaac estava ali, no momento da crise, Deus disse, fica. Essa é a palavra de Deus para Isaac e para muitas pessoas que acham que sair de um relacionamento, sair de uma igreja, sair de casa é fácil. Não é não, queridos. Abraão, ele teve coragem de sair sim, mas parabéns para Isaac, que teve coragem de ficar no dia da escassez, que teve coragem de ficar quando as coisas estavam ruins, quando o casamento não estava tão bom. Ele foi macho e ficou. Eu casei com essa mulher, eu casei com esse homem, eu vou ficar aqui, vou lutar pela minha aliança. É muito fácil fugir, arrumar uma, outra, só mostra que você não é de ninguém, nem de Deus. Porque cada hora está trocando igual troca as camisas. Deus diz, fica aí, pare de fugir dos confrontos, pare de fugir das correções, pare de fugir daquilo que precisa de ajuste, porque a gente diz que é o outro, mas às vezes o ajuste é nosso. Não queremos nos ajustar ao outro, ao cônjuge. Temos que sempre querer que o parceiro faça a nossa vontade, faz a dele. Por que não? Nós ministramos aqui um tempo atrás, dê razão a ele e seja feliz. É melhor você ser feliz do que ter razão. Mas nós queremos a razão. Foi ele que me feriu. Se quiser que venha me pedir perdão. Soberba, orgulho. Deus quer tirar esse orgulho de nós, irmãos, para ser humilde. Amor, me perdoe. Eu te feri, eu te magoei, eu quero mudar, me ajude. É parte, irmãos, da nossa cura com Deus. Reconhecer nossos erros e pedir perdão. Essa era uma das maiores qualidades que o Arão tinha. A capacidade de ser humilde para pedir perdão 1000 vezes por dia, se fosse necessário. E eu achava aquilo incrível, porque para mim é algo extremamente difícil, mas para ele era simples. Falei, meu Deus, que homem é esse?
Porque nós, irmãos, somos duros de coração. Eu sou dura de coração e Deus precisa me curar também. Não estou falando para vocês, não, estou pregando para mim. Porque nós precisamos entender que a vontade de Deus nunca foi fugir, mas acertar aonde nós erramos. Às vezes nós dizemos assim, não, eu vou sair porque Deus me disse. Olha, tenha muito temor quando você falar isso, Deus me disse. Porque se você vem dizer para mim, Deus me disse para mim sair daqui, eu disse amém. E quem sou eu para ir contra a voz de Deus? Mas você tem certeza que essa voz foi de Deus? Porque você colocar palavras na boca de Deus, igreja, é muito sério. Seja mais humilde, eu penso que é vontade de Deus, eu penso. Mas afirmar, Deus disse, porque Deus nunca vai mandar você sair da casa dele, irmãos. A casa é dele. O pai não manda seu filho embora. O pai nunca manda seu filho embora de casa. Entenda isso. Pelo contrário, o filho toma decisões e o pai fica lá, na beira da rua, velando por aquele filho, para que ele não pereça no inferno. Olha a história do pródigo. É essa, o pai ficou o tempo inteiro intercedendo para que aquele moço fosse bem sucedido. Porque o lugar dele é dentro de casa, não é em outro lugar. Vai ter momentos, irmãos, na nossa vida de desconforto, no ministério. Vai, mas não fuja. A fuga não é solução. Pelo contrário, tenha um ato de ousadia e de coragem para dizer, eu vou ficar e eu vou ajudar a corrigir os erros e as falhas que eu estou vendo ali. Gênesis 26, 12, 3 diz, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Me diga aí, pode no tempo da seca, no tempo da escassez, um camarada desse ficar riquíssimo se não for uma intervenção de Deus? Claro que não, claro que não. Isaque queria buscar ajuda do Egito, Deus estava mostrando, ei, busca ajuda do alto, é de lá que vem o teu socorro. O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não vou bater na porta do homem, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele ficou, ele obedeceu o comando de Deus. Irmãos, ficar no lugar da promessa e nunca sair dela. Abraão saiu da sua terra e foi para a terra da promessa. Ele gerou ali o impossível, que era ter uma descendência. Ali no lugar da promessa, ele teve o seu filho. O filho quis sair. Aí Deus diz, não, volta, o teu lugar é aqui, porque essa é a terra da promessa. Não saia do lugar da bênção. Quantas vezes deixamos de ter muitas coisas de Deus, porque desistimos do lugar da bênção e vamos procurar outros lugares para nós, segundo os nossos olhos, segundo a nossa conveniência. E Deus disse, Isaque, fica aqui, essa terra tem uma bênção especial sobre ela, e é aqui que você vai prosperar. E diz o texto que ele prosperou e ficou riquíssimo. Isso quer dizer que não foi só finanças, aumentou o seu rebanho, aumentou os seus servos, aumentou a sua família. Deus abençoou a sua casa, irmãos. Deus fez com que algo acontecesse na sua vida. Então veja que às vezes uma decisão, ela impacta diretamente na sua descendência. Uma decisão, ela impacta também no relacionamento com o seu cônjuge. É normal que você tome decisões, mas ao tomar, preste atenção, porque não é nada pessoal mais. Você envolve muitas pessoas na sua decisão. E isso precisa pesar antes de tomar essas decisões sobre como vai ficar com meus filhos, como minha esposa vai agir, como vai ser daqui para frente. Porque é a sua família e você precisa viver bem com eles. E aí Isaque ali, ele entra num novo nível, ele gera a sua descendência. A descendência de Isaque está ali dentro da terra da promessa, ok? Abraão saiu e Deus disse, sai. Deus disse para Isaque, fica, e ali é onde ele ficou, ele gerou seus filhos, e dentre eles Jacó, que era o filho da sua aliança. Qual foi o verbo que Deus usou para Jacó?
Naquela época, irmãos, eles estavam na terra prometida, mas um dia, Jacó ele precisou fugir da sua terra. Um dia ele decidiu sair da casa do seu pai. Enquanto Deus dizia para Isaac, fica aí, Jacó decidiu fugir daquela casa. E o que levou Jacó a fugir da terra prometida? Diga, pecado. O que nos tira do lugar que Deus separou para nós chama-se pecado. Quando nós saímos do propósito, a primeira coisa que acontece, irmãos, é o desejo de voltar para pecar, a voltar a fazer o que fazia antes, a fazer o que não deve fazer. E Jacó, ele enganou seu pai, Jacó mentiu, trapaceou com seu irmão. Isso fez com que houvesse um impacto muito forte, porque hoje os filhos enganarem e mentirem os pais está quase que normal. Mas naquela época, na cultura do Oriente Médio, você se levantar contra o seu pai, mentir contra o seu pai era algo terrível, e ainda é até hoje, enganar e mentir para o pai. Naquele lugar, irmãos, ele rouba o legado do seu irmão da primogenitura. Os irmãos conhecem bem a história. E isso fez com que ele não suportasse estar no lugar da promessa com tanta legalidade na sua vida. O que Jacó fez? Diga, fugiu. E ele fugiu ali, irmãos, e sofreu muito na casa dos seus parentes. Jacó chegou, foi tudo muito bonitinho na casa do seu tio Labão. Daqui a pouco disse, porque meu parente vai morar aqui de graça? Não, você tem que trabalhar. Começou a encostar o negro na parede, e ele começou a trabalhar e começou a enganar, mudou o salário dele várias vezes, enganou com a sua esposa, dando uma troncha para ele, quando ele queria a mais bonita, né? E teve que levar as duas nas costas com aquele monte de filho. Enfim, quando você sai do propósito de Deus, isso gera sofrimento e dor. Sair do lugar que Deus te estabeleceu, irmãos, principalmente por causa de pecado. O salário do pecado é morte, é tristeza, é angústia de alma. Jacó sai para sofrer. Ele sai da terra prometida porque ele saiu do plano de Deus. E toda vez que você sai do plano de Deus, vem sofrimento sobre a tua vida. Só que Deus tinha uma aliança com Abraão e com Isaac. E ele precisava resgatar Jacó, porque a aliança de Deus não se rompe, é uma coisa que ele leva muito, muito a sério. E aí Jacó, trabalhando para Labão, ele fica riquíssimo. Ele fica próspero na terra do seu tio. E aí Deus lhe dá um comando que ele não esperava. Gênesis 31:3, ele diz, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Qual é o terceiro verbo? Tornar ou voltar. Eita Deus, eu não quero voltar, eu estou rico aqui. Eu estou próspero aqui, voltar para quê? Volta, Jacó. Vai lá para o lugar. Jacó está aqui. Viu o rebanho se multiplicar absurdamente. Veio um monte de servos, aquele monte de filho, com cada uma daquelas mulheres e concubinas. Vai voltar para quê? O negócio aqui está bom. E Deus diz, volta. Esse voltar aqui, irmãos, é muito ruim. Abraão saiu. Ele ainda não estava na terra prometida. Jacó, Deus disse, fica. Jacó já estava na terra. Isaac. Jacó saiu e agora Deus disse, volta. Esse voltar aqui, irmãos, é muito difícil, porque tem gente que acha que Deus só usa o sai. Não. Deus tem propósitos definidos, porque Ele definiu lá com Abraão. E quando Ele definiu lá, era este o lugar. E agora tem que voltar, porque o lugar já está definido. Jacó tinha que voltar para a terra prometida. Eu quero lhe dizer que voltar é extremamente difícil. Voltar, irmãos, você vê aqueles que se desviaram da fé. Que difícil é voltar para casa. Quão difícil é tomar decisões. Quão difícil é entrar dentro daquela casa que foi rejeitada por um bom tempo. Se você está pensando em sair, deixa eu te dizer, vai ser muito difícil a volta.
Porque tem muitos que choram até hoje por querer voltar e não conseguem. Estão no mundo e não conseguem largar o pecado, não conseguem voltar. Pela vergonha, pelo medo, por várias razões. Para voltar, irmãos, precisamos aceitar que Deus quebre o nosso orgulho. Ele é muito forte dentro de muitas pessoas. E Deus manda voltar quando Ele não queria. Volta, mas voltar, eu estou rico aqui, eu me estabeleci aqui está bom demais, Deus, deixa eu ficar aqui. Deus diz, volta para lá. Isso quer dizer, irmãos, que ele teria perdas, haveria prejuízo sim, porque até na trajetória dele, de lá da terra do seu tio para a terra prometida, era um trecho muito longo. Ele teria que deixar alguns servos para trás, ele iria perder o rebanho, não ia ter pasto para esse povo na jornada, ele teria que sacrificar algum deles para alimentar toda a multidão que vinha com ele. Eram 3 bandos de pessoas que vinham com ele, ele separou em grupos, que a Bíblia chama de bandos, né? Então veja que a moeda da época não era criptomoeda, não era dólar, nem era euro. A moeda da época era boi, era ovelha, era o gado, era o rebanho. E esse rebanho poderia não resistir uma viagem tão longa no calor excessivo e sem pasto para esse rebanho. Ele não tinha fundo de investimentos nem conta bancária. Tudo era mais delicado e mais difícil. E Deus disse, volta. Esse voltar, eu estou disposta ao prejuízo, eu estou disposta a abrir mão do que foi conquistado, eu estou disposta a perder muitas coisas para eu voltar para a posição que Deus me colocou. Eu conheci pessoas, irmãos, que teve o chamado missionário e disse, não, Deus, eu não quero não, eu quero é casar e ter filhos. E vive uma vida, e viveu, não sei se está vivo ainda, uma vida amarga no casamento, bem difícil, porque Deus a chamou para ir para um campo missionário e resistiu e não quis ir, e nunca conseguiu voltar para a posição anterior que estava antes. Precisamos parar para pensar, irmãos, quando Deus tem um chamado para a nossa vida. Jacó, além das perdas, ele tinha um problema grave. Eu tenho que enfrentar Esaú. Eu tenho que encarar meu irmão outra vez. Eu sei o que eu fiz com meu irmão. Ele está querendo me matar, ele deve estar me odiando até hoje. Mas eu vou ter que encontrar com esse irmão. E ele conhecia muito bem seu irmão. Sabia quem ele era no seu gênio, nos seus gostos, nas suas vontades. Jacó, então, decide voltar, reúne as suas esposas e vai voltando, mas para ganhar o coração do irmão, manda alguns presentes na frente, manda mensageiros com alguns rebanhos, algumas coisas para amaciar o coração do seu irmão. Gênesis 32 fala sobre isso, verso 3 a 5. Jacó, ele precisou abrir mão de muitas coisas, irmãos, e uma das coisas que ele precisou vencer estava dentro dele, que nós conhecemos bem. Ele ficou em Peniel, passou todo mundo, disse, Deus, vamos nós dois. Eu não tenho condições de encarar meu irmão nessa situação. Meu coração está cheio de medo, meu coração está angustiado, porque ele pode matar minhas mulheres e meus filhos. E Jacó passou uma noite brigando com o anjo de Deus. Os irmãos conhecem a história, e disse, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. Ele não tinha convicção no seu espírito, ele não tinha certeza, é isso mesmo que tu vais fazer. Ele estava angustiado, irmão, só de pensar nesse confronto que ele ia ter com o irmão dele. Quando nós saímos do propósito, temos que entender, o preço é muito alto. O cara passar uma noite inteira lutando com o anjo para que ele volte para o propósito que Deus tem na vida dele. Precisou que Deus tocasse na sua coxa, ele ficou aleijadinho ali das suas pernas, para ele lembrar de onde Deus não queria que ele tivesse saído, a terra da promessa. Deus, ele precisa muitas vezes nos marcar, irmãos, porque nós temos que saber que recebemos de Deus uma identificação.
Não foi simplesmente uma troca de nome, nós recebemos uma identidade nova e precisamos viver dentro desse padrão da nova identidade com Deus. O fato de ter enriquecido não pode mudar a sua essência. O fato de ter prosperado na sua área profissional não pode mudar a sua essência. Continue simples, humilde e fiel diante de Deus. Quantas pessoas que enriquecem, a primeira coisa que faz é trocar de mulher. Que maluquice, irmãos. E nós temos que ver que Deus, Ele não quer que você perca a sua identificação com Ele. Não é dinheiro que vai tirar você da presença de Deus, irmãos. Nunca, nunca, nunca. Dinheiro veio para somar e não para tirar. Aprenda isso. Agora, que é fácil voltar, não é não. É extremamente difícil voltar. Mas deixa eu te dizer, tem uma recompensa. O verso 2 diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus, Ele vai honrar todos aqueles que estiverem na posição, no lugar certo que Ele escolheu, na cidade certa, na igreja certa. Deus vai te honrar quando Ele te planta em algum lugar. É porque é ali que você vai prosperar, é ali que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Querido, Jacó, ele estava ali fazendo parte de um cumprimento da promessa do seu avô. Não era por ele, não era pelo seu pai, mas tudo começou em Abraão. Abraão não viu essa prosperidade no tempo dele, mas a descendência dele, qual eu e você fazemos parte, estamos vivendo o fruto da promessa lá de Abraão. E é isso que Deus quer fazer. Surgiu uma grande nação, Israel está aí, que veio dessa descendência. Deus honrou tanto essa família que deu a Jacó um novo nome, que é o nome da sua terra, Israel, o nome da terra da promessa. Deixa eu te falar, irmãos, as promessas de Deus para mim e para você não foram todas cumpridas ainda, amém? Ainda tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que não aconteceu. Agora, não podemos sair da posição da terra que Ele nos prometeu. Qual foi a terra que Ele te prometeu? Se não foi o Acre, vai para lá correndo, tem um volta para ti. Mas se é o Acre, fica na posição e espera em Deus, irmãos, porque Ele vai fazer com que você e a sua descendência seja assim forte e numerosa nessa terra. Não pense só nos nossos dias. Teve reis em Israel que só pensava no seu tempo de reinado. Ele não pensava como seria o reino nas mãos dos seus filhos, e nem preparou os filhos para reinarem no governo seguintes. Eles interceptaram a bênção de Deus ali naquela terra. Então, temos que aprender a ouvir os comandos de Deus para cumprir os propósitos na nossa vida. Vamos rever 3 verbos. Primeiro, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Qual deles você está hoje? Que possamos guardar essa mensagem em nossos corações e aplicá-la no nosso dia a dia. Chegou o momento de compartilhar com vocês a nossa agenda da semana. Anote tudo e participe! Essa semana está cheia de oportunidades para nos conectarmos com Deus e com a nossa comunidade. Confira só! De terça a sábado, às 5 da manhã, temos o culto da madrugada. É um tempo precioso para buscar a presença de Deus logo no início do dia. Na quinta-feira é dia de célula nos lares. Reúna sua família e amigos para um momento de comunhão e aprendizado. No sábado, temos a rede de crianças às 15 horas, na nova estação e nas bases. E às 19 horas é a vez da rede juvenil no Templo Sede. E no domingo, nossa programação está completa. Começamos com o melhor culto às 8 horas, seguido pela Escola Bíblica Dominical. Temos a rede de adolescentes às 10 horas no Templo Anexo.
E para fechar, temos os cultos de celebração, às 10 horas na sede e às 18 horas, tanto na sede quanto nas bases setoriais que elas estão espalhadas pela nossa cidade. Espero você lá! Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja? Siga a Igreja Renovada nas redes sociais e acompanhe ministrações, devocionais e muito mais. Compartilhe e leve essa mensagem para mais pessoas. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Chegamos ao fim de mais um programa. E que privilégio é começar o ano com vocês. Que essa semana seja repleta da graça de Deus e que cada um de nós possamos viver em comunhão com Deus e com a nossa família da fé. E lembrando a você que temos a reprise na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Até o próximo domingo e que Deus abençoe sua vida de maneira abundante.